Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E o assunto por aqui hoje é o desentendimento da atriz Larissa Manoela com os seus pais. Um assunto que repercutiu bastante na mídia há uns dias atrás e que eu achei que seria válido nós conversarmos por aqui. Antes de mais nada, é importante dizer que eu não estou aqui para dar diagnóstico, nem rotular ninguém, nem tomar partido. O que a minha intenção aqui é trazer a reflexão para vocês dessa situação e usando, né, um pouquinho do conhecimento da psicologia, que é a nossa intenção aqui com o Papo Leve, tá certo? Então nós vamos trazer esse assunto sobre este ângulo sem estar querendo fofocar da vida de ninguém, nem também tampouco dar diagnóstico. Bem, Larissa Manoela, uma jovem atriz de 22 anos, foi a público há poucos dias dar uma entrevista dizendo que estava rompendo com os pais que até então empresariavam sua carreira porque ela não tinha liberdade para gastar o próprio dinheiro. E nesse processo, ela estava abrindo mão de uma quantia milionária em nome dos pais para que se encerrasse esse processo e os pais a deixassem livre. Os pais, por outro lado, também foram a público em uma outra emissora de TV explicar que Larissa Manoela sempre teve liberdade para comprar o que queria e que a partir do momento que ela fez 18 anos, eles abriram uma nova empresa, porque a anterior a essa idade, eles tinham uma empresa comum, né, dos três, onde eles eram sócios. A partir de que Larissa fez 18 anos, os pais abriram uma nova empresa só no nome da atriz e que a partir de então todos os contratos novos seriam feitos com essa empresa. Então a Larissa, a partir dessa data, tomaria conta dos seus próprios recursos. Diante desse fato, todo o Brasil tomou partido de um lado ou de outro do conflito. E é claro que Larissa Manoela ficou melhor na foto, né? Porque afinal de contas, a Larissa sempre foi vista na TV desde muito pequena trabalhando, e essa história de que ela não tinha dinheiro para comprar um milho na praia não pegou bem. Afinal de contas, todos nós nos identificamos com uma pessoa que trabalha e merece gastar o seu salário. Mas, buscando a imparcialidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os dois lados, né? Os personagens que compõem esse conflito. Vamos começar pela personagem principal, que é a atriz Larissa Manoela. É verdade que nós que acompanhamos os programas de TV, desde muito tempo, nós vemos a Larissa Manoela de maneira muito espontânea e muito talentosa, participando de programas e novelas. Sempre foi surpreendente ver como que a Larissa tinha um desempenho tão amadurecido na frente das câmeras. E sempre ficou muito claro que ela gostava dessa situação de ser apreciada. Uma característica, obviamente, dos artistas, né? Quando o artista faz algo, ele quer ser visto. E isso, ok, tem tudo a ver com a profissão que ele desempenha. A Larissa, desde muito nova, ela sempre mostrou ter uma habilidade de falar muito grande, de se expressar e ser uma criança muito determinada. Então, provavelmente na sua intimidade, Larissa sempre foi bastante decidida. Você via isso através das expressões dela, nos trabalhos que ela executava. Você sempre viu uma pessoa muito firme, muito decidida. Com o passar do tempo, essa criança cresceu. E como a gente viu no outro vídeo do cérebro adolescente, se você não viu, assiste lá, que é importante para entender o que a gente está falando aqui. Conforme a Larissa foi crescendo,
a maneira dela de pensar, o raciocínio, a cognição dela foi mudando. E ela deixou de ser aquela criança que apenas se divertia com o trabalho e se deslumbrava com tudo, passou a questionar algumas coisas. E aí, então, entra os outros personagens do conflito, os pais, que nós vamos agora falar um pouquinho sobre ele. A mãe, professora, o pai, corretor de imóveis, e uma filha única, reconhecidamente com talento e beleza acima da média. Esses pais resolveram entrar de cabeça nessa área artística da qual provavelmente eles não tinham nenhuma experiência. O pai, como é característico da espécie masculina, saía para caçar os contratos, né, e se tornou de fato o empresário da Larissa. A mãe, como também é característico da espécie, ficou mais perto da cria e o seu papel ali era proteger a Larissa dos inimagináveis perigos da vida artística, cheia de brilho e de glamour, mas também que abre portas perigosas. A mãe, então, passa a gerenciar todos os movimentos da filha, né? A maneira de vestir, com quem se relacionar e como gastar o dinheiro. Nesse decorrer todo, Larissa está crescendo e a maneira de pensar está mudando. É muito difícil para os pais perceber a mudança de mentalidade dos filhos. É muito fácil perceber a mudança física. Mudança física é inquestionável, mas a mudança na maneira de pensar, ela é muito abstrata. Então, os pais muitas vezes se perdem, eles ficam pensando o que está acontecendo com aquela criança que era dócil, respeitadora e que agora está muito questionadora e buscando ali um distanciamento dos pais, né? Uma independência, eu quero ficar longe, me deixa eu resolver minhas próprias coisas. Provavelmente, por aí começaram os conflitos entre o pai, a mãe e a Larissa. Para piorar toda essa situação, nesta família específica existe um grande volume financeiro, né? E a verdade é que, independente do contexto, né? Eu sempre digo que os problemas com pais e filhos adolescentes, eles mudam de endereço, mas a base é a mesma. Os adolescentes estão sempre buscando a própria identidade, saber quem são, querer ser diferente dos pais, né? Fazer aquilo que eles acham que tem mais a cara deles. Eles estão buscando liberdade e independência. Então, tirando todo esse montante financeiro do problema que envolve a atriz e seus pais, a gente percebe que o problema é o mesmo que acontece nas nossas famílias, que acontece na minha e na sua casa. É uma fase difícil no sentido de que estamos todos em transição. Os filhos estão em transição e nós também, os pais, estamos aprendendo a lidar com essa pessoa que está se construindo agora, né, que está formulando as próprias ideias. Isso é um processo complicado para todo mundo. A verdade é que antes da gente avaliar, né, e julgar esse ou aquela pessoa, aquela família, a gente tem que ser empático e entender que isso não é fácil para ninguém. A adolescência, ela é uma fase deslumbrante. A gente guarda muitas boas memórias da adolescência, com certeza. E você que está vivendo a sua adolescência, tenha certeza que você está vivendo uma das fases mais legais da sua vida. Então, a intenção do vídeo de hoje foi só trazer essa reflexão de que nós precisamos ser empáticos, precisamos entender que os conflitos não são tão fáceis, né? Quando a gente olha
de cima, de fora, para um conflito de uma outra família, a gente acha a solução muito simples. A gente diz assim, nossa, mas os pais deviam ser assim, assados, né? A menina tem razão, ela merece, né? Mas vamos entender o contexto, vamos entender as mudanças que estão acontecendo dentro de cada um, porque nós somos um universo. E é bem verdade que os pais às vezes exageram, mas é bem verdade também que os filhos também exageram. Então a gente precisa realmente ter bom senso e equilíbrio quando a gente vai aconselhar, ou a gente está próximo, ou a gente está vivendo uma situação assim. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo curtinho tenha sido útil para você, e se você gostou, deixa seu like, compartilha aí para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, tá bom? E eu aguardo você aqui no Papo Leve.